está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Jogo importante. Opa. Calma. Eu tô calmo. Essa casa tem dono aqui. Não tem ninguém desrespeitando o Atlético. Eu tô falando do Dorival, irmão. Eu tô falando do Atlético. Não, eu tô falando. Fala do Flamengo. Eu falei alguma coisa do Atlético? Beleza. Eu comecei falando do Dorival. Beleza? Ganhar o jogo aqui dentro. Por causa de quê, irmão? Eu tô fazendo o quê, irmão? Eu tô fazendo o quê, irmão? Eu tô trabalhando, irmão. Eu tô falando alguma coisa do Atlético? Tô falando nada do Atlético não, pô. Não tô falando nada do Atlético. Pô, tô aqui trabalhando, pô. Dá licença aí. Você tá falando do Flamengo, pô. Não tá falando do Atlético, não. Não tô falando do Atlético. Não tô falando do Atlético. Tô falando do Flamengo, meu amigo. Fala, nação rubro-negra. Covardia com o nosso amigo Guilherme do canal Flazoeiro. Covardia com a família que estava dentro do restaurante. Covardia com nossos torcedores fora e com nossos jogadores dentro do gramado. Uma vergonha o que aconteceu. Vamos ver se o STJD vai se pronunciar e vai levar a julgamento o Atlético Paranaense. Vamos ver. Vamos falar sobre esse assunto, lógico. Também vamos falar sobre a diferença do Paulo Souza, equiparar números da defesa, do Paulo Souza com o técnico atual Dorival Júnior. Em relação ao Rodinei, infelizmente, parece que o próprio jogador não quer mais renovar com o time do Flamengo. Sobre o Vidal, não tem como falar do Vidal e não ficar feliz. Será que ele está merecendo já uma vaga no time titular do Flamengo? E para finalizar, o nosso Gerson está passando por maus bocados lá na França. Essas e outras vocês encontram agora na Flagela TV. Mas antes disso, por favor, deixe seu like e baixe o aplicativo da OneFootball, que é o melhor aplicativo para futebol no celular. E lá vocês encontram as notícias atualizadas também do Flamengo. Baixe, é o primeiro link na descrição do vídeo. E vamos para as notícias, que é o que interessa. Incrível! Nada é impossível! Isso aqui é Flamengo! Que cenas lamentáveis que a gente viu na última partida do Flamengo contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. Que vergonha o que fizeram com o nosso amigo Guilherme Pinheiro do canal Flazoeiro. Que vergonha fizeram com a família que estava no restaurante e foi expulsa do restaurante abaixo de gritos, também gritos ali discriminatórios, né? Complicada essa situação. E outra coisa, torcida do Flamengo tendo que tirar o sapato para poder entrar no estádio. Uma coisa que não fizeram com a torcida do Atlético Paranaense. Outra coisa, objetos atirados na nossa torcida antes de começar o jogo. Dentro do estádio, objetos atirados contra os nossos jogadores. Então, o STJD tem que se pronunciar. Não pode ser só quando é contra o Flamengo. Quando é contra o Flamengo, o STJD tira ali julgamentos até de dentro de uma cartola de palhaço, de mágico. É um absurdo o que está acontecendo. O que aconteceu ali com o Guilherme Pinheiro, do canal Flazoeiro, meu amigo, desde a época aí que ele era do Inflamados, que era um outro canal que ele participava, é uma vergonha. É legitimar uma censura. O cara vai fazer a cobertura do Flamengo lá, e aí ele não pode comentar. Que coisa desagradável. Quero que o STJD entre nessa situação e puna exemplarmente o Atlético Paranaense, porque o que a gente viu é uma vergonha inaceitável. Censura em 2022, um jornalista querendo fazer seu trabalho. Que desagradável, que vergonha essa situação. Uma família com crianças ali quase sendo agredidas dentro do restaurante por causa de um jogo de futebol. O Atlético Paranaense que nasceu querendo ser o Flamengo, agora quer acabar com o Flamengo quando vai jogar lá no Sul. Bem feito, foi punido com uma bicicleta, com a desclassificação. Um jogo covarde do Atlético Paranaense dentro de campo e fora de campo, atitudes lamentáveis de torcedores, não todos, alguns torcedores, e também de alguns jornalistas. Esse jornalista que vocês viram no começo aí é o Thiago Luca, da Rádio Trio de Ferro, lá do Paraná. Foi suspenso por 120 dias preventivamente, porque isso não pode acontecer. Quando chega aqui no Maracanã, o pessoal faz a cobertura normal. O que o cara fez? O cara incitou até a violência perante a torcida do Atlético Paranaense contra o Guilherme Pinheiro. Moleque, gente boa, que faz a cobertura com excelência do time do Flamengo, leva informações para a torcida, e aí tem que passar por essa situação. Uma vergonha. Eu quero ver o que vai acontecer com o Atlético Paranaense, porque imaginem se essas situações tivessem acontecido aqui no Maracanã.
Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Faço questão de ler a sua opinião e responder, porque isso é uma vergonha. E que bolão que vem jogando o Rodinei, hein? Nas redes sociais, uma parte da torcida está ovacionando o Rodinei pelas suas últimas partidas com o manto sagrado. Realmente, o Rodinei vem batendo bolão no vídeo de ontem. Fiz até questão de botar ali uma matéria sobre o reconhecimento que a gente tem que fazer perante o nosso lateral direito. E aí, diante dessa situação, muitos torcedores que pediam para ele não renovar, hoje em dia pedem a renovação, batem o pé, querem que o Rodinei renove pelo menos por um ano, para que a gente não perca ele gratuitamente, já que no final de dezembro a gente liberará o atleta caso não renove o contrato, porque o contrato dele termina no final desse ano. E aí, diante dessa situação, o jornalista Vene Casagrande veio e explicou a situação. Jogou uma água no chope da galera que queria a renovação com o atleta. Ele falou que depois do Flamengo fechar um acordo com o atleta até o final de 2024, o papel está ali somente para poder assinar toda a renovação já encaminhada, depois do jogador ser flagrado numa festa à noite e a torcida vir em peso nas redes sociais contra o Rodinei, o Flamengo fez igual fez com o Andréas Pereira. Fez um acordo e depois o Flamengo deu para trás. E aí, diante dessa situação, hoje em dia, pelo que disse o jornalista Vene Casagrande, quem não quer renovar agora é a staff do atleta, ok? O atleta até deu uma entrevista, falou que o futuro depende dos representantes dele, que ele está focado em fazer um bom trabalho no time do Flamengo, mas ele também não expressou o desejo de continuar aqui. A gente sabe como é que é a vida de atleta, ainda mais de um jogador do time do Flamengo. As cobranças vêm, sempre vêm, não adianta. E aí o jogador, que é muito gente boa, o Rodinei, só por ele ter esse espírito aí de ser um brincalhão, ter sempre ali uma áurea ali desestressada, ele conseguiu bola para frente, jogar as partidas e dar a volta por cima. Acredito eu que é mais pelo perfil do atleta que ele conseguiu dar a volta por cima do que se ele tivesse uma outra mentalidade, fosse mais retraído. Deu a volta por cima. E hoje em dia, segundo o outro jornalista Nicola, ele já está se acertando com o Atlético Mineiro. Então provavelmente a gente vai ver aí o Rodinei ir embora de graça para o Atlético Mineiro. Vamos aguardar, queria saber a sua opinião, por favor, coloca nos comentários, renovariam ou não com o nosso avião, como diz aí o Arthur Vidal. Tamo junto, galera, coloca aqui nos comentários a sua opinião. E agora falando sobre uma comparação meio esdrúxula, mas eu vou fazer. Dorival versus Paulo Souza em relação a números da defesa. Uma situação que a gente vinha sofrendo muito com Paulo Souza e hoje em dia com o técnico Dorival, ele conseguiu dar uma acertada no setor defensivo. Será que o segredo é somente mesmo a defesa? Sim e não. Vamos lá para os números. Dorival Júnior, 20 jogos no time do Flamengo, 12 gols sofridos, ok? Paulo Souza, 19 jogos no time do Flamengo, 19 gols sofridos. Então a gente bota aí 20 jogos do Dorival, 12 gols sofridos, 0,6 gols por partida. Dá quase meio gol por partida aí, né? Um pouquinho a mais de meio gol por partida. Já em relação ao Paulo Souza, sofremos gols em todas as partidas, entre aspas, né? 19 jogos, 19 gols sofridos, com uma média de 1 gol sofrido por partida. Olha como é que é bizarra essa comparação. Mas uma outra situação que eu trago é o quê? Não é só a defesa do Flamengo que melhorou, a marcação como um todo melhorou. Os atacantes estão marcando com pressão, a gente perde a bola, é aquela marcação com pressão. É aquele sangue nos olhos dos jogadores quando perdem a bola para poder retomar a posse da mesma. Em relação também ao gol do Flamengo. O Flamengo precisava de 10 chutes sofridos contra a sua meta para tomar um gol. Hoje em dia, o Flamengo ele precisa sofrer aí em torno de 18 chutes a gol para poder levar um gol. Então é uma situação diferente que a gente também pode enxergar o Santos no gol, né? O Santos também vem fazendo a diferença no gol. Agora, um ponto que pesa muito, muito, muito mesmo a favor do Dorival Júnior é o campeonato. Qual campeonato que o Paulo Souza jogou? Qual campeonato que o Dorival está jogando? Paulo Souza pegou o Campeonato Carioca, irmão. Sofreu gol pra caramba, entendeu? Então, se a gente pegar, botar na balança, já pendula ali mais a favor do Dorival. E se a gente botar que o Campeonato Carioca é muito mais fraco do que os campeonatos que o Dorival Júnior está jogando, os adversários são bem mais fracos, isso pendula muito mais a favor do Dorival. Então não tem como comparar um técnico com o outro. Dorival vem dando um banho aí no Paulo Souza. E olha que o empresário do Paulo Souza falou que o Flamengo voava igual um sapo, né? O que será que ele vai falar agora? Queria saber o pronunciamento aí do representante do Paulo Souza. Mas que diferença brutal que a gente está vendo na defesa do Flamengo. Para você, essa defesa melhorou
somente por causa dos jogadores da zaga ou é um conjunto ali? Santos, que é o goleiro, a zaga também melhorou e os atacantes, os meio-campistas do Flamengo também estão fazendo aquela proteção perante a zaga rubro-negra. Por favor, coloque a sua opinião, que é um papo muito legal da gente poder resenhar. Que jogador que é o Vidal, já está merecendo aí uma vaguinha no time titular? Coloque nos comentários aqui a sua opinião, mas a verdade é a seguinte. Para mim, a bola que ele está jogando, desde que ele chegou, para mim ele está merecendo uma vaga de titular. E aí você me pergunta, pô Pedro, vai tirar quem para botar ele como titular? Thiago Maia, vem bem. João Gomes, vem bem. Vai tirar quem, Pedro? Eu, Pedro, tiraria o Thiago Maia, tá? Deixaria ali o João Gomes junto com o Vidal. Porque o Vidal, a bola que o Vidal tá jogando é inexplicável, cara. Um jogador com essa idade e com essa garra, pô, ele vai nas bolas, irmão. Ele não vai para caçar a perna do adversário, não. Se caçar a perna do adversário, são ossos do ofício. Mas ele vai para roubar a bola, vai para roubar o lance ali na bola. Ele não vai na perna. Ele mete uns carrinhos ali sinistros. Só que ele toca primeiro na bola. Parabéns. Tá jogando muito o Vidal. Será que tá merecendo já ser titular? Para mim tá. Para mim tá. Apesar do Thiago Maia tá jogando um bolão, mas cara, é complicado um time desse, né, com o elenco desse, a gente conseguir escolher apenas 11. Graças a Deus, hoje em dia, o técnico do Flamengo passa por isso, né? Passa por essa dor de cabeça sadia. E se Deus quiser, a gente vai conseguir aí os títulos, né? A gente passou, a gente vai jogar agora contra o São Paulo, né? São Paulo aí está classificado para a semifinal. Copa do Brasil, semifinal, Flamengo e São Paulo. Libertadores da América, semifinal, a gente também já está aí carimbado. Vamos fazer partidas dificílimas contra o Vélez. E no Campeonato Brasileiro, a gente está com o farol de milha ali, atrás do Palmeiras. E o Palmeiras está como, né? Já olhando assim com o olhar de assustado. Um grande time, Palmeiras. Acredito que vai ser um excelente, vamos ter aí um excelente final de Campeonato Brasileiro, com uma disputa intensa entre Flamengo e Palmeiras. Mas isso, o Flamengo tem que fazer uma boa partida no domingo. E galera, não se esqueçam, coloca aqui nos comentários se o Vidal está merecendo essa vaga de titular. E se vocês acham que está merecendo, vocês por favor coloquem quem sairia do time do Flamengo para a entrada do Vidal como titular. João Gomes ou Thiago Maia? E agora uma curtinha aqui, eu gosto sempre de reverenciar, né? Jogadores que saíram do time do Flamengo, mas saíram do time do Flamengo, marcaram a torcida, mas saíram pela porta da frente, né? Um deles aí é o Gerson, marcou muito a nossa nação, nosso Coringa, e infelizmente ele não está indo bem lá no Olympique de Marseille. Aí eu já vejo muitos comentários nas redes sociais pedindo a volta do Coringa. Vamos explicar para vocês o que está acontecendo lá no Olympique de Marseille em relação ao Gerson. Na última temporada, quando ele ainda estava com o Jorge Sampaoli, ele veio muito bem. Em 8 partidas ele balançou a rede 11 vezes e deu 7 passes para gols, 7 assistências. Então é um número assim espetacular, né? Mas após a saída do técnico Jorge Sampaoli, a situação do meio-campo piorou muito com o novo técnico, a ponto dele receber uma nota 3 pelo L'Équipe, que é um jornal bem famoso francês, e ainda descreveu ali que a situação dele é muito complicada, porque ele nunca foi um jogador de acelerar ali a velocidade no meio de campo, ele não consegue conduzir com segurança a bola, e é um jogador que é muito fixo naquela posição. Então a situação do Gerson não é uma situação fácil, com certeza os olhinhos dele estão brilhando vendo o Flamengo nessa situação, e por mim, se o Flamengo tivesse a condição de trazer de volta o Gerson, que não onerasse nossos cofres, eu traria sim. Ah, Pedro, mas ele não teria chance no time titular? Talvez, pode ser até que não tenha. Mas hoje em dia a gente tem 2 times. Um time joga o Campeonato Brasileiro, outro time joga as Copas, e a gente vai jogando ali as partidas, vencendo, e os jogadores todos se sentem motivados. Então, queria a sua opinião, saber a sua opinião. Se você tivesse a oportunidade de trazer o Gerson de volta, você traria ou não? Por favor, coloque seu comentário aqui embaixo do vídeo. Fiquem com Deus, tamo juntão, até a próxima galera e fui!